Olá, sétimo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de religião, nessa quarta-feira, que o Senhor nos abençoe, por mais essa oportunidade. O nosso assunto de hoje é um assunto interessante, é um assunto também para refletir nas nossas ações, do nosso dia a dia. Então, o assunto o título do nosso texto é A Tentação de Ter Sempre Mais. E logo em seguida, vem uma frase para reflexão que se encontra em Mateus, capítulo 6, e o versículo 11, onde ele diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É um trechozinho, lá da oração do Pai Nosso, aonde ele fala que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele mostra o que pra gente, essa frase? Ela mostra o que pra gente? Que nós não devemos estar preocupados com o amanhã, no ter sempre o mais. Então, o hoje, nós tendo o hoje já é o suficiente, O dia de amanhã, ele não nos pertence, ele será um novo dia e Deus proverá o que acontece. Ok? Então, vamos lá, começando a nossa aula. Nosso primeiro parágrafo diz o seguinte: conta-se que um sábio dos tempos antigos gostava de visitar o mercado da sua cidade. Estava sempre lá, caminhando entre as lojas, observando atentamente aqueles produtos todos colocados à venda. Mas nunca comprava nada. Dizia que seu grande prazer era apenas olhar e saber que podia viver perfeitamente bem, sem nada daquilo. Olha só, a atitude dele é interessante, Porque ele olhava, sempre ele estava ali, olhando aqueles objetos, mas ele tinha um certo controle, ele tinha uma consciência de que tudo aquilo que ele via, que ele estava vendo, que estava diante dele, era interessante, sim, mas que ele podia passar bem, ou que ele podia passar sem eles, Então ele controlava a sua vontade, que era de obter os objetos. Que isso acontece com poucas pessoas, Porque sempre é uma tentação quando você passa em frente a uma vitrine, por exemplo, ver alguma coisa que lhe chamou a atenção. Então, muita gente leva para casa, mesmo que não esteja na necessidade, Mas interessou e leva para casa. A atitude desse sábio não é a que predomina entre nós. O que mais vemos é gente aflita para ter, comprar, consumir. Isto tumultua a vida e sobrecarrega o planeta, certo? Então, na medida que nós consumimos descontrolado, na medida que nós temos sempre o desejo de comprar alguma coisa, nós também estamos descartando alguma coisa. E esse vem acontecer tumultos, sobre a vida e também sobre o meio ambiente, porque nós vamos acabar descartando aquilo que não queremos, com certeza. Então, uma revista tratou assim dessa questão. Em uma reportagem sobre o problema do lixo, a revista Marie Claire entrevistou a bióloga Patricia Blount, para quem o consumismo é causado por um tripé: a desagregação da família, a tecnologia e a propaganda. Segundo ela, esses fatores somados cria uma cultura de excesso. As pessoas consomem mais do que necessitam. Ela diz ainda que a propaganda funciona, mas quando atinge pessoas que se sentem felizes. E que a propaganda vende conceitos e não produtos. Por exemplo, para vender uma margarina, a propaganda não fala só das qualidades do produto, mas mostra uma família feliz ao redor de uma mesa. A entrevista afirma ainda que a tecnologia resolve problemas, mas também cria necessidades. Assim, muita gente descarta um produto bom para trocar por um outro, considerando mais avançado, e joga no lixo o que não é lixo. Ou seja, as propagandas têm o poder de influenciar as pessoas, mostrando objetos, falando sobre eles e tentando convencer o consumidor de que aquilo que ele está apresentando é melhor do que o que você tem em casa.
Então as pessoas acabam fazendo essa troca nesse sentido, ou nesse intuito de que o que ele está apresentando para você é bem melhor do que aquilo que você tem em casa. Então as propagandas, elas são influenciadoras, né, nesse sentido para muita gente, principalmente para aqueles que já têm o hábito realmente de ser um consumista, certo? A roda de desejo de consumo sempre em movimento. É um processo que deixa todo mundo insatisfeito e impede que a pessoa fique contente com as coisas boas que tem. E é mais ou menos assim. Então, na foto que você está observando, mostram duas meninas. E de um lado, uns se sentem e se perdem, uns se entediam e se perdem no meio da fartura. Ou seja, não sabe lidar com o que tem, né, em mãos. Do outro lado, outros se sentem injustiçados pela vida porque não tem o que o mercado oferece. Então, o que é que mostra as duas coisas? Que há sempre uma insatisfação, de um lado ou de outro. Certo? A tirinha diz o seguinte: e aí? E aí está a sua casa, está finalmente mobiliada. Da cadeira ao vaso de flores. Não há mais nada que você possa pedir. Eu quero uma casa maior. O que a gente viu? Que realmente o ser humano ele não é satisfeito. Ela não tinha a casa. Daí adquiriu a casa mobiliada. E ele fala o quê? Agora pronto, seu desejo está completo, né? Já tem a casa, já está mobiliada. Não, ela tem um outro, que agora ela quer uma casa maior. Então mostra claramente que nós seres humanos nunca estamos satisfeitos com o que temos. Sempre quando adquirimos algo, nós queremos mais, queremos melhor. E isso, se não tiver o controle, ele será realmente infinito, né? Então, é claro que é bom ter o necessário para uma vida digna e confortável. Os pobres têm direito a algo melhor e seria injustiçado não cuidar disso. Conforto, saúde, lazer, educação, casa, equipamentos que o progresso consegue produzir para facilitar a vida ou proporcionar experiências interessantes. Direito de dar uma festa ou oferecer um presente a quem se quer bem. Tudo isso é muito bom. Seria melhor ainda uma sociedade mais justa, com uma divisão menos desumana de tudo que o mundo tem a oferecer. Então ele fala que todos nós temos os desejos de adquirir, de possuir, de oferecer alguma coisa, né? Então ele fala do mais pobre ao mais com condições maiores financeiramente. Mas que todos nós temos uns desejos. Então ele não precisa ser exagerado, né? Que todo ser humano ele precisa ter o básico para que possa realizar esses seus desejos. É um direito que cada um tem, né? Por exemplo, quando ele fala do conforto, da saúde, do lazer, da educação, esses são de prioridade que todos nós tenhamos, certo? A Bíblia apresenta um projeto de Deus que orientava o povo na organização da vida, com mais igualdade. Algumas dessas passagens bíblicas podem nos ajudar a pensar no assunto. Então, qual é a primeira passagem? O maná não pode ser acumulado. Está lá em Êxodo, né? 16, do 14 ao 24. Então, Jesus mostra esse momento dessa passagem enquanto o povo era conduzido à terra prometida. Então, Jesus mostra que nós precisamos do necessário no momento para satisfazer as nossas necessidades. Então, quando Jesus manda o maná, ele diz, né? Não acumule. Se preocupe apenas com hoje. Mas a gente observa na história que as pessoas elas não se contentavam apenas com o hoje, né? Então o maná naquela hora ali era o suficiente. Eles não podiam guardar para o dia seguinte. Por quê? Porque no dia seguinte Deus já providenciaria uma outra coisa. Cada um só deveria pegar o que precisasse. Os espertinhos que colhiam demais e queriam guardar descobriram no dia seguinte que o maná estava estragado.
Ele só não estragava de sexta para o sábado, quando era fervido e guardado para ninguém trabalhar no dia do Senhor. Deus permitia até aí, porque no sábado era o dia de descanso dele, certo? Mas passou daí, não dava mais certo, então não podia serem guardados. O Cordeiro Pascal, que não é para sobrar, é uma outra passagem. A ordem de Deus é a seguinte: cada um tome o cordeiro por família. Se a família for pequena demais para o cordeiro, então tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, calculando-se que cada um pode comer. Até aí a gente observou, né, que tudo era feito naquele momento, não era algo que poderia se juntar ou guardar para depois. Então Deus orientava aquele povo como que eles deveriam fazer. Jesus ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Os apóstolos querem aprender a rezar e Jesus ensina uma oração que traz o que ele acha que se deve pedir ao Pai. É o Pai Nosso, a oração mais querida dos cristãos. Quem faz essa oração refletindo nela sabe fazer bons proveitos, certo? E é o que nós deveríamos fazer, certo? Aprender a cada dia realmente com essa oração que é a do Pai Nosso. Jesus diz que se trata do pão de cada dia, do que é necessário mesmo para o gasto, não do que se vai acumular para amanhã, para depois, porque está sobrando. Ou seja, na medida que está sobrando para você, está faltando para alguém, né? Então é bom a gente repensar na nossa forma, no nosso comportamento, nos nossos desejos, não somente por você, mas também pelo seu próximo, pelo meio ambiente, né? Pelo nosso planeta, que também precisa desse cuidado, ok? Então, fica por aqui a nossa aula de hoje, que nós possamos controlar os nossos impulsos, os nossos desejos em relação ao ter sempre mais, dando prioridade apenas àquilo que é de necessidade para você, ok? Até a nossa próxima aula, a nossa atividade vai ficar lá na descrição do vídeo, tá bom?